Cambará do Sul mais uma vez. Lá nos campos de cima da serra, daquela menina de 11 anos, do Paraná, que caiu no cânion Fortaleza e morreu. O corpo da criança foi levado para a necropsia em Taquara, lá no Vale do Paranhana. E de lá fala a Júlia Taub, nossa repórter na região, para trazer mais informações para a gente a respeito da liberação do corpo. Júlia, boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Essa menina foi identificada como Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos. O corpo dela foi trazido para esse local aqui atrás de mim, nesse prédio, onde funciona o posto médico legal de Taquara, para poder passar pelos exames de necropsia que vão conseguir detalhar exatamente a causa da morte e em que momento ela teria morrido. Segundo o Instituto Geral de Perícias, esses exames de necropsia foram finalizados ainda na manhã de hoje, por volta de 9h50 da manhã. O Instituto Geral de Perícias informou que o corpo dela já foi liberado para a família ainda na manhã de hoje. A família dessa criança é uma família de turistas, eles moravam em Curitiba, no estado do Paraná. O translado do corpo dela até o Paraná deve ser feito pelo avião da Casa Militar do estado do Paraná. Só que ainda não se tem informações nem de quando deve ocorrer esse translado e nem de onde deve partir esse avião aqui do Rio Grande do Sul, Samuel. Esse resgate durou cerca de 10 horas, um pouco mais do que isso, desde o momento em que os bombeiros foram acionados sobre essa queda. Para a gente relembrar um pouquinho desse caso, que é muito triste, a Bianca acabou caindo do cânion Fortaleza, que fica na cidade de Cambará do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Ela estava com os pais e as irmãs turistando ali em Cambará do Sul, conhecendo os cânions, depois que os pais e elas decidiram que iam sentar em um banco para poder fazer um lanche. E ela acabou se desvencilhando dos pais e correu em direção ao precipício. O pai tentou ainda correr atrás dela para evitar a queda da criança, mas acabou não conseguindo. Para a gente conseguir passar para o pessoal de casa como é que é a altura naquele local, os cânions eles têm várias profundidades. O local mais profundo de altura tem cerca de 1.000 metros. A Bianca caiu de um local de cerca de 70 metros de profundidade. O resgate dos bombeiros começou por volta de 1h42 da tarde, quando eles foram acionados. A queda dela aconteceu por volta de 1h da tarde e os bombeiros foram acionados por volta de 1h42. Inicialmente, o helicóptero da Polícia Civil e também da Brigada Militar foi até o local para tentar fazer o resgate através do ar. Só que a gente sabe que aquele ponto é um ponto muito alto, faz divisa com o estado de Santa Catarina e acaba tendo muita neblina. É um ponto de difícil acesso pela profundidade, pela vegetação e também pela neblina. Por isso acabou não dando certo essa tentativa através dos helicópteros. O Corpo de Bombeiros de Canela, que foi quem comandou essa operação para resgatar essa menina, utilizou um drone, que é um drone que permite ver ondas de calor para tentar encontrar exatamente o ponto onde ela estava. E eles encontraram. Ela estava num local que fica na encosta do cânion, a cerca de 70 metros de profundidade. Foi então que eles começaram a preparar o rapel para conseguir acessar o ponto onde essa menina estava. Como eu disse, é um ponto de muita dificuldade de acesso, tem muita vegetação na parede desses cânions, o que dificultou o acesso dos bombeiros. Foi por volta de 9h30 da noite, então, que os bombeiros começaram a perfurar as rochas para conseguir instalar os equipamentos do rapel. Por conta de ser noite, a visibilidade fica muito baixa e também por conta da neblina, isso dificultou que os bombeiros conseguissem chegar o mais rápido possível nessa menina onde ela tinha sido encontrada. Ao todo, 12 bombeiros ajudaram a resgatar a Bianca. Por volta de 10h30 da noite de ontem, os bombeiros conseguiram acessar o local onde ela estava e começou então o processo de colocar ela na maca para ser içada através das cordas desse rapel e levada até a superfície do cânion. Ela chegou na superfície do cânion próximo da meia-noite, por volta de 11h30 da noite. Foi quando um médico do SAMU foi até o local e atestou, infelizmente, o óbito dessa menina. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil do município de Cambará do Sul, que tem como titular a delegada Fernanda Aranha. Ela informou que as diligências
preliminares já começaram, que os pais foram ouvidos para conseguir entender exatamente o que teria acontecido e, segundo ela, um inquérito também já foi instaurado para poder apurar as circunstâncias desse acidente, só que ela espera o laudo do Instituto Instituto Geral de Perícias para conseguir de fato entender em que momento ela teria falecido, se ela ainda estava com vida logo depois dessa queda. A Urbia, que administra o parque onde fica os cânions aqui do Rio Grande do Sul, ela emitiu uma nota através do seu Instagram. Nessa nota, a Urbia, essa empresa que administra os cânions aqui do Rio Grande do Sul, informou que lamenta profundamente a tragédia ocorrida no cânion Fortaleza e que se solidariza com a família da criança vítima dessa queda. A nota ainda diz que a empresa concentrou todos os seus esforços no apoio às autoridades durante o resgate e que se iniciou esse resgate imediatamente após a equipe da concessionária ter sido informada desse acidente. A nota ainda diz que a companhia segue cooperando com as investigações para conseguir encerrar e concluir esse caso. Essa nota ainda fala que, em sinal de luto e respeito, a Urbia vai manter fechado o cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Gaúcha, em Cambará do Sul, durante essa sexta-feira. O secretário de Turismo de Cambará do Sul, o André Mor, também afirmou que esse é o primeiro acidente com morte que acontece nesse tipo ali em Cambará, nos cânions. Outros acidentes já tinham acontecido, mas eram com esportistas, pessoas que usam o rapel como esporte e teriam tido acidentes, mas nesse tipo, com turistas, teria sido o primeiro, segundo ele, Samuel. Que coisa chocante, né, pessoal? Que dor, que dor. Imagine que essa família, imagine o que esse pai, essa mãe, os irmãozinhos pequenos dela, né, estão sentindo desde a hora que ocorreu essa barbaridade, mais ou menos 24 horas atrás, né, que ocorreu essa morte. Imagina o que estão sentindo, a dor, o sentimento de impotência, o não aceitar que isso aconteceu. Que tragédia, meu Deus, 11 aninhos, gente. A menina tinha o transtorno do espectro autista, né, Júlia? E ela, por algum motivo, saiu correndo, foi em direção ao paredão e caiu, gente, caiu. E o pai foi atrás correndo e não conseguiu alcançar. Imagina o desespero desse pai e da mãe olhando a criança correndo em direção àquele precipício, não conseguir segurar, não conseguir agarrar, não conseguir pular e cair no lugar dela. Imagine que dor, meu Deus do céu, gente. Olha, só de imaginar, assim, comove demais o que essa família está passando, né? Que dor. E as buscas continuaram. Depois do que aconteceu com aquela brasileira, Juliana, lá na Indonésia, a gente fica se perguntando quanto tempo depois da queda ela morreu. Será que morreu imediatamente? Será que morreu horas depois, ficou agonizando? Não parece nem falar isso, né? Mas é uma dúvida que as pessoas ficam aqui. Mas aqui, lá na Indonésia, até teve uma crítica com relação aos bombeiros de lá, que não queriam buscar ou optaram por não buscar, entendendo que havia dificuldade naquele momento e não dá para descer. Eu não conheço a realidade da região lá, mas eu digo que os nossos bombeiros aqui, pessoal, não arredaram o pé dali. Eles ficaram do começo ao fim. Do começo ao fim, fazendo buscas, com toda a dificuldade do mundo, tendo que perfurar rochas para conseguir fixar equipamentos, para conseguir descer. De helicóptero aqui, agora, dá para rodar por ali de helicóptero, né? Voar de helicóptero ali, tranquilo. Só que, de repente, num lugar que nem esse, fecha uma neblina e não tem como uma aeronave ficar circulando por ali. Pode bater a hélice num paredão daqueles e aí a tragédia aumenta. Drone foi utilizado, que bom que tem drone, né, com sensor térmico, e que foi esse drone que conseguiu identificar num local que tem baixíssimas temperaturas, aliás, conseguiu identificar que tinha um local com um pouco mais de calor. E aí conseguiram se aproximar mais e mais com o drone, ver ali é alguém. Só que não sabia naquele momento se é alguém que está vivo, que não está mais vivo. Que coisa, gente, que tragédia que aconteceu para essa família. As buscas foram feitas, eles conseguiram descer, né, só do momento da queda até a hora que ela foi retirada, se passaram quase 12 horas, mais ou menos, né? Foi o tempo necessário para conseguir descer, conseguir instalar equipamentos e se aproximar. Olha, o paredão é reto, simplesmente reto. Quanta coragem e perícia para conseguir descer num lugar que nem esse que a gente está vendo, né? E os bombeiros ficaram, tentaram, gente. Só que, infelizmente, não conseguiram trazer essa menina com vida, né? 11 aninhos, gente. 11 aninhos. Era para ser um passeio maravilhoso da família, num lugar bonito demais, lindo, né? Um lugar que tem uma dimensão que a gente
ficar na beira de um lugar desse aqui, tu fica se perguntando, meu Deus, que mundo é esse? Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa, né? E aí, essa lembrança fica uma tragédia dessa família do Paraná que veio para cá para conhecer essa beleza e volta com um a menos para casa, né? Que tristeza, gente. Olha, é comovente demais tudo isso que aconteceu. Para essa família, nosso carinho, nosso sentimento de pesar, a nossa solidariedade para vocês, né? Do fundo do coração aqui, nossa equipe do Balanço Geral, da Record, quer transmitir esse sentimento de solidariedade para vocês. A gente imagina a dor que vocês estão sentindo, né? Mas vocês sabem o tamanho dessa dor que vocês estão sentindo hoje. Que coisa. Assim que tivermos informações sobre o retorno para o Paraná, a gente traz aqui para os nossos telespectadores.